Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Vamos aprender hoje sobre arranjo e combinação. Então, eu trago aqui para vocês a definição de arranjo simples. Arranjo simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n, são os agrupamentos ordenados diferentes que se podem formar com P dos n elementos dados. Indica-se por A, n de P. A fórmula do arranjo é o fatorial de n dividido por n menos p fatorial. Então, quando se trata de problema de arranjo, os agrupamentos serão ordenados de forma diferente. Ou seja, se você trocar qualquer elemento de lugar, você já vai modificar todo o agrupamento. Então, vamos para os exemplos. Quantos números de dois algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos de 1 a 9? Bom, para isso basta fazermos o arranjo de 9 para 2, pois de 1 a 9 são 9 algarismos. E os algarismos devem, ou melhor dizendo, e os números devem conter 2 algarismos. Então, vamos fazer o arranjo de 9 para 2. Aí eu vou ensinar aqui para vocês um macete, que esse número menor ele sempre vai indicar a quantidade de vezes que eu vou fatoriar o número maior. Então, aqui como está 2, eu vou fatoriar o 9 até o seu segundo fator. Então, vai ficar desta maneira. O arranjo de 9 para 2 é igual a 9 vezes 8, 72. Percebam que aqui existe 2 fatores, ou seja, o 2 indicando a quantidade de vezes que eu fatoriei o 9. Então, a resposta são 72 números. Exemplo 2. Numa sala há 5 lugares e 7 pessoas. De quantos modos diferentes essas pessoas podem ser colocadas, ficando 5 sentadas e 2 em pé? Então, vamos lá. Basta fazermos o arranjo de 7 para 5. E aí, vamos fatoriar o 7 até o seu quinto fator, ou seja, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, ou seja, 2.520. Veja que aqui também nós temos 5 fatores. O exemplo 3 é quatro rapazes e uma moça formam uma fila. De quantas maneiras essa fila pode ser formada, de modo que a moça fique sempre em primeiro lugar. Olha, vamos fazer o arranjo de 4 para 3, pelo fato de que a moça já foi escolhida, ela tem que estar no primeiro lugar. Então, restam 3 lugares para 4 rapazes. Então, devemos fazer o arranjo de 4 para 3. O arranjo de 4 para 3 é fatoriar o 4 até o seu terceiro fator. 4 vezes 3 vezes 2. Então, temos 24 maneiras diferentes de colocarmos os rapazes. O exemplo 4, com os algarismos 3, 5, 7 e 9, foram formados todos os números naturais possíveis de 3 algarismos colocados em ordem crescente. Qual a posição do número 739? Então, vamos lá. Temos as seguintes possibilidades. Começando por 3, você vai ter 3 números para permutar em 2 lugares. Então, o arranjo de 3 para 2, que dá 6. Começando com 5, você tem o arranjo também de 3 números para permutar em 2 lugares, ou seja, o arranjo de 3 para 2, 6. Então, você vai ter um total de 12 números que começam por 3 e por 5. Aí, vai vir aqueles que começam por 7. E aí, no caso, começam por 7, é somente o 735 e o 739. Então, o 735 é o 13º termo e o 739 é o 14º. Então, a resposta é 14º termo. Exemplo 5. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos, maiores que 350, podemos formar? Então, vamos para as possibilidades aí, né? Primeiro os que começam por 4, depois por 5 e por 6. Que começam por 4, você terá 5 números para permutar em 2 lugares.
começam por 5, você vai ter também 5 números para permutar em 2 lugares, e que começam por 6, você também terá 5 números para permutar em 2 lugares. Então, você tem 3 vezes o arranjo de 5 para 2, ou seja, 60 o total. Aí vem aqueles que começam por 35 e depois por 36, já que tem que ser maior que 350, né? Então, começa por 35, você vai ter 4 números para colocar em um único lugar, e começam com 36, você também terá 4 números para colocar em um único lugar. Então, 2 vezes o arranjo de 4 para 1, que vai dar 4, somando tudo vai dar 68 números maiores que 350. Agora vamos ver os problemas sobre combinação simples. Então, temos aqui a definição de combinação simples, que é o seguinte: combinação simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n, são os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os n elementos dados. Então, veja que aqui ele está referindo-se ao total de combinações que você pode fazer com os n elementos tomados P a P. Ele não está referindo-se a agrupamentos diferentes. A fórmula da combinação de n para P é o fatorial de n dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Ou a combinação, né, de n para P, que é igual ao arranjo de n para P dividido pelo fatorial de P. Essa aí é a fórmula que eu acho ser mais prática. Temos aí uma questão da FUVEST. Numa primeira fase de um campeonato de xadrez, cada participante joga uma vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados 78 jogos. Quantos eram os jogadores? Devemos fazer a combinação entre o número de jogadores para o número de jogadores por partidas, ou seja, a combinação de n para 2. A combinação de n para 2 vai resultar em 78. E aí, fazemos os cálculos, vamos ter essa equação de segundo grau aí. Resolvendo a equação, nós vamos ter como resposta para o n 13 e menos 12. O menos 12 a gente descarta, pois não podemos considerar o número de jogadores negativo. Então, a resposta são 13 jogadores. Uma questão da UF. Cada pessoa presente a uma festa cumprimentou a outra com um aperto de mão uma única vez. Sabendo-se que os cumprimentos totalizam 66 apertos de mão, pode-se afirmar que estiveram presentes à festa. Bom, devemos fazer a combinação de n pessoas tomados 2 a 2. E essa combinação vai resultar em 66, pois é o total de apertos. Aí, basta resolvermos agora, que vai também gerar uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, nós vamos ter como resposta o n valendo 12 e o n valendo menos 11. O menos 11 a gente descarta, então a resposta são 12 pessoas. Uma questão da Unirio. Uma família formada por 3 adultos e 2 crianças vai viajar num automóvel de 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Sabendo que só 2 pessoas podem dirigir e que as crianças devem ir atrás e na janela, o número total de maneiras diferentes através das quais estas 5 pessoas podem ser posicionadas, não permitindo crianças irem no colo de ninguém, é igual a... Devemos dividir o problema em casos. O primeiro caso seria escolher o motorista entre 3 adultos, ou seja, fazer a combinação de 3 escolhe 2. Fazendo essa combinação de 3 escolhe 2, nós vamos ter como resposta 3. Então, existem 3 possibilidades de escolhermos o motorista. O segundo caso vai ser escolher o adulto para sentar no banco do carona. E aí, nós vamos ter 2 adultos para escolher sentar num único lugar. Então, 2 possibilidades.
Então, temos o seguinte, 3 possibilidades para escolher o motorista, 2 para escolher o adulto que senta no banco do carona, uma possibilidade para escolher o adulto que vai sentar atrás, uma possibilidade para a criança que vai sentar na janela da esquerda e uma possibilidade para a criança da janela da direita. Então, o total de possibilidades vai ser 8, pois vai ser a soma de 3 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1. 8 maneiras diferentes. Uma questão também da Universidade Federal de Alagoas. Na situação da figura a seguir, quantos triângulos distintos podem ser traçados, tendo como vértice os pontos assinalados na circunferência? Para isso, basta fazermos a combinação de 6 e escolhe 3, porque o triângulo possui 3 vértices, né? Então, fazendo o cálculo da combinação de 6 e escolhe 3, nós vamos encontrar como resposta 20. Então, serão 20 triângulos que podem ser formados com aqueles 6 pontos. Valeu, galera! Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara! Se você gostou da aula, dá um gostei aí para mim, para dar essa moral aí pro professor. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau. Fui!